A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos indo já para o último dia de oração, no propósito da passagem de Jó 42:10, onde diz que a palavra do Senhor diz: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se comerão com ele, dantes e comerão com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Quesia, e o da terceira Querem Rapuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Hoje, sendo o último dia, o Senhor, Ele fala conosco que Ele não somente restituiu a Jó tudo que Jó havia perdido, mas também restituiu a saúde de Jó. Jó precisava que Deus tocasse sobre a saúde dele. Ele já estava muito debilitado pelas guerras, pelas frustrações, tristeza na alma. E nós sabemos que quando a nossa alma está abatida, todo o nosso corpo começa a padecer junto. E nós necessitamos do toque do Senhor Jesus na nossa vida. E como Jó, eu creio que o Senhor irá tocar sobre a nossa vida. O Senhor irá tocar sobre a nossa saúde, restaurando a nossa saúde. O Senhor irá fazer sobre a nossa vida coisas inexplicáveis, onde somente Ele mesmo poderá explicar. Ore nessa noite, se você está nesse processo, nesse propósito pelos seus amigos. Ore nessa noite louvando, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor está entrando e entrou com restituição, com restauração, com renovo, com cura. O Senhor está alongando os nossos dias no dia de hoje. Eu até estou tentando mexer nessa linha aqui na claridade, mas o Senhor está insistindo em mostrar que Ele se faz presente. E eu glorifico. E que nesse último dia de jejum, nesse último dia de oração, nesse último dia em que você clama pelos seus amigos, você não somente possa ver e ouvir as respostas do Senhor, mas que você próprio possa ser contemplado com tudo aquilo que você desejou para os seus amigos, para a sua vizinhança, para a sua parentela, para o seu casamento, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Que o Senhor possa restituir na sua vida milhares, milhões e milhões de vezes mais. Que não somente as bênçãos carnais, mas bênçãos espirituais. Que o mover, o toque do Senhor Jesus venha sobre a sua vida. Que você possa ter seu sonho realizado, seus planos concretizados. Que as portas do céu venham ser abertas, escancaradas, para o mover na sua vida. Que o Rei dos Reis venha sobre a sua saúde. Se você tem algum problema de saúde, algum problema que está
te entristecendo, que está trazendo angústia sobre você, que o Senhor possa vir e tocar. Se é uma guerra, onde muitas pessoas estão dizendo para você que não tem jeito, mas você decidiu acreditar no que o Senhor disse, você tomou a melhor decisão. Se você decidiu permanecer grudado e firmado na rocha que é Jesus Cristo, você decidiu ter a melhor decisão. Confiar não é andar sobre aquilo que nós vemos. Confiar é se agarrar nas palavras e independente das circunstâncias que estamos vivendo. É acreditar que não importa aquilo que os meus olhos vejam, eu confio no que o Senhor falou. Eu confio no que o Senhor me disse. Receber as promessas é muito maravilhoso. Receber e ouvir as promessas de Deus é maravilhoso. Mas se queremos mesmo receber a promessa ser concretizada nas nossas vidas, temos que confiar integralmente no Senhor. E Jó, ele confiou no Senhor. É por isso que Jó, ele orou. Independente daquilo que ele estava vivendo, ele estava confiando. Quando ele orou pelos seus amigos, ele dizia para o Senhor, eu confio. Independente de tudo que eu estou vivendo, do processo em que eu estou vivendo, eu confio no Deus em que eu nunca ouvi pessoalmente, mas ele um dia me fez uma promessa. E eu acredito que Jó, ele andava sobre as promessas de Deus sobre a vida dele, sobre a casa dele. Jó era um homem de fé. Acreditar é ter fé. Independente dos nossos olhos, independente da nossa carne, é acreditar é ter fé. E nós agradamos ao Senhor quando temos fé e acreditamos no mover dele. Amém? Acredite. Se você precisa de uma porta aberta, acredite. O Senhor, ele pode. Se você precisa de uma cura, acredite, ele pode te curar. De uma ação no seu casamento, na vida dos teus filhos, o Senhor pode fazer. Acredite. Acredite que as promessas que o Senhor te fez está prestes a ser realizada. Acredite que o tempo de deserto está prestes a acabar. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, para o nosso crescimento, nosso amadurecimento. E o Senhor, ele faz exatamente de propósito, para que a gente possa confiar e acreditar que as promessas serão cumpridas na nossa vida. Eu acredito em todas as promessas e eu sei que elas estão prestes a acontecer. Eu agradeço pelas promessas porque eu sei que elas estão prestes a acontecer. Esse tempo é um tempo de proximidade, intimidade com o Senhor. O Senhor tem me falado muito isso, sobre a intimidade dele comigo. E que nós possamos ser mais íntimas do Senhor. Amém? Vamos orar, apresente diante do Senhor os teus amigos, a sua cidade, o seu bairro, a sua parentela, a medicina, os médicos. Apresente diante do Senhor o nosso Brasil, o nosso presidente. Apresente diante do Senhor, principalmente, as pessoas que estão à sua volta, que estão continuamente andando com você. Apresente diante do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Jesus, nessa noite, Senhor Deus, te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo nome. Senhor Jesus, dizer ao Senhor, dizer ao nosso Pai, o quanto tu és maravilhoso, tu és bendito, glorioso. Rei dos reis, Senhor dos senhores, exaltado sobre os céus e a terra. Senhor Jesus, tu és o Rei soberano, o Altíssimo, o grandioso. Pai, eu quero, Senhor Jesus, nessa noite te louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome.
Apresentar, Senhor Jesus, a cada vida que aqui se faz presente. Apresentar, Senhor Jesus, diante do Senhor a cada vida que possa vir, Senhor Jesus, ouvir e assistir esse vídeo. Que o Senhor venha intervir sobre essas almas, venha intervir, Senhor Jesus, nos corações. Senhor Jesus, a tua palavra diz que Jó, ele orou e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Senhor, e nessa noite eu quero apresentar as minhas amigas diante do Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa vir continuar, Senhor, cuidando de cada uma delas. Eu apresento, Senhor, o coração, a canseira física e a canseira espiritual. Que o Senhor possa vir sobre elas com renovo, com graça, com amor. Que o Senhor possa trazer sobre elas nessa noite, Senhor Jesus, a tua presença. Senhor Jesus, renova a saúde, renova o ânimo, a perseverança. Abre, Senhor Jesus, as portas do céu sobre a casa delas, sobre o lar delas, sobre a vida delas. Senhor Jesus, tu conheces e sondas cada coração. Há sonhos, Senhor Jesus, que elas anseiam. Projetos, planos, Senhor Jesus, que elas vêm formulando ano após ano. Senhor, e que esse possa ser o ano do cumprimento das tuas promessas na vida delas. O sonho da casa própria, o sonho, Senhor, do carro, o sonho da chácara, seja, Senhor, o sonho que tiver no coração. O sonho de um casamento, o sonho, Senhor Jesus, de uma vida espiritual melhor. O sonho, Senhor Jesus, de ter os teus filhos no seu caminho. Cada uma tem um sonho, Senhor, em teu coração. Pai, que nessa noite o Senhor possa vir de encontro com esses corações. Aquele sonho, Senhor Jesus, que nem sequer passou, subiu à mente de cada uma delas. Mas que o Senhor já preparou e sondou para os caminhos delas. Senhor Jesus, traz a mente. Aumenta, Senhor, o campo de visão delas. Toca sobre a visão, toca sobre os ouvidos, sobre a mente, sobre o coração. E que o Senhor Jesus possa vir com grande mover, Senhor Jesus, sobre a vida de cada uma delas. Realiza, Senhor, os sonhos, os planos, os projetos. E que cada um deles, Senhor Jesus, possa ser para que o teu nome seja louvado e glorificado. Glorifica, Senhor, o teu nome através da vida delas. Se há cativeiro, se há prisão, Senhor Jesus, se há falta de perdão, se há, Senhor Jesus, cura, que precisa, Senhor Jesus, ser curado nos corações, cura, Jesus. Senhor, eu posso não ter lindas palavras, mas o Senhor conhece cada coração. Jesus, mas eu te louvo e te agradeço por cada amiga, Senhor. Por cada mulher que o Senhor tem me apresentado. Senhor Jesus, por cada ajuda de oração. Por cada ajuda na guerra. São mulheres soldadas do Senhor. Moldadas, arquitetadas, formadas pelas tuas mãos. E que estão, Senhor Jesus, nos ajudando, uma ajudando a outra, a lutar essa batalha, para que possamos vencer e alcançar, Senhor Jesus, a eternidade. Jesus, nos ajuda na caminhada. Às vezes é tão pesado, tão difícil, tão árduo, mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem pão e água no meio do caminho. O Senhor tem descanso. O Senhor tem cura, o Senhor tem bálsamo, o Senhor tem alívio, o Senhor tem proteção. Jesus, tu tens tudo o que nós precisamos na nossa vida. Ah, Senhor, e que o Senhor possa vir com esse descanso sobre cada uma delas. Sobre cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Senhor, alcança os corações, alcança a mente, os pensamentos. Alcança os sonhos, os planos, os projetos.
Senhor, alcança com direção, aumenta o campo de visão, toca sobre os ouvidos, aquela enfermidade que o médico já determinou que não tem cura. Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos. E para o Senhor não há nada impossível. Para o Senhor não há nada que o Senhor não possa fazer. Pois o Senhor não nos dá guerras em que nós não conseguimos lutar. O Senhor não nos coloca num campo de batalha sem termos armamento reto e direto do céu. Senhor, coloca sobre nós o teu escudo, a tua proteção, as tuas armaduras de Efésios 6 sobre nós. Coloca sobre a nossa mente, Senhor Jesus, o capacete. Coloca sobre o nosso peito o teu escudo. Coloca sobre as nossas mãos, Senhor Jesus, a espada, Senhor Deus. A nossa bota. Senhor, nos blinda, Senhor Jesus, de todo dardo, de toda flecha, de toda armadilha. Nos blinda, Senhor Jesus. Guarda a nossa casa, Senhor. Jesus, guarda a nossa família, guarda a nossa parentela. Senhor, alcança, Senhor Jesus, os presidentes. Alcança, Senhor Jesus, os vizinhos. E nos esconde, Senhor, na tua sombra. A tua palavra em Salmo 91 diz, Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Jesus, coloca a tua proteção sobre a nossa vida. As tuas mãos, a tua graça nos esconde na tua sombra, esconde o nosso lar, esconde, Senhor Jesus, tudo aquilo que leva o nosso nome. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já nos deu por posse e herança. E o inimigo veio e roubou e ceifou da nossa mão, que o Senhor possa nos devolver, Senhor Jesus, 2 vezes mais. Alcança esses corações com livramento, com salvação. Pai, alcança esses corações, Senhor Jesus, com libertação, com cura, com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento essas vidas, esses lares diante do Senhor. Eu não sei para quem e a quem, Senhor Jesus, o Senhor está alcançando. Mas eu sei que o Senhor tem dado vitória ao seu povo. E nenhuma guerra é perdida. Pois ele mesmo é o general de guerra, ele mesmo é o médico dos médicos. Nós começamos essa live há 2 dias atrás dizendo que o Senhor disse a Moisés, eu sou. Quando Moisés pergunta para o Senhor,
Quando eu chegar diante de Faraó e ele lhe perguntar quem enviou aqui, e o Senhor disse a Moisés, diga que o eu sou te enviou. Esse mesmo Deus que disse o eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou tudo aquilo que você necessita nesse momento. Eu sou o descanso, eu sou o alimento, eu sou a provisão. Eu sou aquele que te cura, eu sou o médico, eu sou o general de guerra, eu sou o Deus de promessas, eu sou o Deus de aliança, eu sou o Deus que te livra, eu sou o Deus que te liberta, eu sou o Deus que te salva, eu sou o Deus que quero você na eternidade comigo, eu sou o Deus que você necessita que eu seja. O eu sou está conosco todos os dias. Mais que um Deus, ele quer ser o nosso Pai. Ele quer tocar na nossa paternidade, nos trazer cura. Ele quer trazer refrigério sobre a nossa alma. E que no dia de hoje você seja alcançado por essa palavra, por essa oração. Que você seja alcançado pelas mãos do próprio Senhor, pelas mãos do Deus poderoso, pelas mãos do Pai, o Criador, aquele que sonhou com você. A palavra do Senhor em Jeremias diz, antes que te formasse no ventre, ele nem tinha te colocado no ventre ainda, antes que te formasse no ventre, eu sonhei contigo. Antes de você estar no ventre da sua mãe, antes de você estar no ventre, ele já tinha sonhado, ele já tinha pensado, ele já tinha te criado na mente dele. Você veio à existência e não foi nenhuma novidade, porque ele sonhou conosco. Ele sonhou comigo, ele sonhou com você. E aqueles que se sentem tão rejeitados, tem uma palavra que tem ardido no meu coração. Mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, eu, o Senhor, não me esqueço de ti jamais. Essa palavra tem recuado nos meus pensamentos. Veio como uma resposta de uma oração e eu tenho pensado nessa palavra. Mesmo que você se sinta sozinho porque não tem ninguém, o Senhor não nos deixa sozinhos. É impossível. O Senhor, ele compara esse esquecimento de uma mãe com o filho, porque é impossível. É impossível. Uma mãe nunca se esquece de um filho. Mesmo que ela não seja a melhor mãe, mas eu fui abandonado, minha mãe me largou, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Eu cresci nas ruas, ou minha mãe simplesmente me larga sozinho para mim poder ir trabalhar e eu cresci sem uma mãe para estar junto comigo. Sim. Você nunca esteve sozinho, eu nunca estive sozinha. Porque o Senhor esteve e está conosco. Se você se sente sozinho, fale com o Senhor, chame Ele, converse, ande por meio da casa, fale, crie intimidade. Eu falo aqui em casa sozinho o dia inteiro quase. E o Senhor, Ele tá sempre me respondendo de alguma forma. Sempre me respondendo. Então, mesmo que a sua mãe te abandonou, mesmo que você se sinta sozinho, o Senhor, Ele não te abandona nunca. Nunca o Senhor se esquece de você e de mim. E essa palavra eu libero para o seu coração, porque ela está no meu coração. Mesmo que a sua mãe e o seu pai te abandonem, mesmo que eles se esqueçam de você, o Senhor não te abandona e não se esquece de você. Recebe a cura, recebe a libertação. Que o Espírito Santo possa vir tocar sobre você hoje com cura. Libere perdão. Ah, mas você não conhece a minha história, mas o Senhor conhece. Mas porque o Senhor permitiu para que o nome dele fosse glorificado. Nós somos um corpo.
E sempre tem alguém do nosso lado enfrentando as mesmas dificuldades que nós. E se vencermos as nossas dificuldades, teremos autoridade para curar outras mulheres, outros homens. Vença a sua dificuldade hoje. Vença a sua solidão, vença a sua tristeza, a sua amargura. Perdoe. Perdoar não é um sentimento. Eu preciso sentir para me perdoar. Não, perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão, eu decido. Assim como eu decido levantar para trabalhar, assim como eu decido, hoje eu vou decidir ir num shopping. Eu decido comprar uma roupa. São coisas materiais que eu tô usando de exemplo. Perdoar é decisão. Decida hoje perdoar. Decida hoje amar. Esqueça o passado e perdoe. E toque a sua vida para frente. Perdoe, ame e siga para frente. A palavra de Deus diz: se você tem que perdoar. Se você diz que ama, mas não perdoa, como diz que ama? Em Mateus 6, eu até estava lendo sobre isso hoje. Eu vou ler direitinho aqui. Em Mateus 6,14. Aqui, 6,14. Aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como eu posso, ser humano, enxergar o outro ser humano e não querer perdoar ele? Mas queremos o perdão de Deus a quem nós nem vemos. Acreditamos, mas nem vemos. Se você quer algo para você, você tem que dar para o seu irmão. Perdoe o seu irmão no dia de hoje. Perdoe a sua mãe. Perdoe o seu pai. Perdoe aquele que te fez mal. E siga o seu caminho. Perdoe para receber o perdão de Deus. A palavra do Senhor diz mais: quanto eu tenho que perdoar? Eu acho que, se não me engano, foi em Paulo que eu vi isso, não tenho certeza. Mas está na Bíblia. 70 vezes 7. 70. E é por cada um ano? Não, é por dia mesmo. Por dia. Quer dizer que as pessoas nos magoam o tempo todo e nós temos o tempo todo que está liberando perdão. É fácil? Não. Às vezes nós queremos ficar com raiva. Mas nós não podemos ter esse privilégio de ficar com raiva. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que o noivo vem. Nós não sabemos o minuto. Você pode decidir perdoar o seu irmão agora e o Senhor vir para você. E você alcançar a salvação por causa de um perdão. Não perca a sua salvação por causa de um perdão. Por causa do mal que o outro irmão te fez. Apenas perdoe e deixe com que o Senhor mude o seu cativeiro nessa noite. Deixa com que o Senhor mude a sua história, o capítulo, aqui ó, vira o capítulo da sua vida no dia de hoje. O seu cativeiro irá ser mudado. O seu cativeiro irá ser transformado. A salvação alcançará a sua vida no dia de hoje. Eu acredito nessa palavra. Em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Quebra de correntes, de cadeias, de maldições. Quebra de cativeiro. Toda a enfermidade por falta de perdão irá sair no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo cura através do perdão.
Eu profetizo liberdade. Seja livre por causa do perdão. Mude a sua história por causa do perdão. Não se prenda por amargura, por tristeza. Deixe com que o Senhor mude o capítulo da sua história. Siga em frente. Perdoar não é esquecer. Perdoar não apaga da sua mente tudo o que foi feito. Perdoar é você dizer, isso não me machuca mais. Eu te perdoo, mas eu não quero mais convivência com você. Eu não quero mais. Perdoar é dizer, Senhor, eu tô livre desse peso, dessa carga espiritual que eu tenho carregado. Dessa enfermidade que tem assolado a minha alma, a minha vida, a minha carne. Perdoar é dizer sim pro Senhor. É entender que você necessita do perdão de Deus. Perdoar é a gente entender que somos falhos e também precisamos pedir perdão para as pessoas. Perdoar é dizer para o Senhor assim, eu perdoo porque eu também preciso e necessito da tua misericórdia e do teu perdão. E assim receberemos o perdão de Deus. Isso é perdoar. Seja alcançado. Seja alcançado pela graça do Senhor. Seja curado, seja restaurado, seja liberto, seja alcançado com a salvação, alcançado com a cura, que o Senhor possa vir restituir tudo aquilo que o inimigo ceifou da sua vida. Todos os planos, os projetos, todos os sonhos, tudo aquilo que você vem tentando fazer ao longo do tempo, a sua finança em que o inimigo vem ceifando todos esses anos. Talvez tudo isso venha a ser quebrado através de um perdão. Que o Senhor hoje alcance a sua vida, alcance a minha vida, a vida dos meus amigos, da minha parentela, alcance a vida dos meus vizinhos, alcance a sua vida, a sua casa, os seus filhos, o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça, o amor, a misericórdia e a bondade do Senhor nos alcance no dia de hoje. Eu sinto tanta bondade de Deus, tanta misericórdia. Às vezes nós não entendemos por que o Senhor nos leva para esses caminhos. Nós começamos em uma passagem e estamos acabando em outra. Mas se analisarmos direitinho a passagem de Deus, Jó, quando orou pelos seus amigos, ele dizia para o Senhor, independente daquilo que eles estão falando de mim. Olha como é lindo. Independente daquilo que eles estão falando de mim. Aquilo que eles estão dizendo para mim que tá magoando meu coração, tá me chateando. Orar pelos seus inimigos e pelos seus amigos é dizer eu te perdoo. Jó, quando orou ao Senhor, Jó estava perdoando os seus amigos. Diante de tantas palavras, eu tô meio doente, perdoe. Quando Jó orava pelos seus amigos, Jó perdoava eles. Porque Jó sabia que eles iriam ver a mão de Deus na vida dele. E esses amigos iriam ser tocados pelo Senhor por causa do perdão de Jó. Eles iriam ver com seus olhos tudo o que o Senhor iria fazer na vida de Jó. Por isso que Jó resolveu orar por eles. Jó resolveu perdoar. Eu imagino Jó dizendo para o Senhor assim, Senhor, nem liga para o que eles estão dizendo.
Nem liga pro que eles estão falando, eles nem sabem o que falam. Meio parecido com as palavras de Jesus na cruz. Jesus na cruz perdoando o ladrão. Jesus na cruz perdoando cada um de nós. Porque nós nem sabemos o que dizemos. Eu acredito que Jó ele perdoava quando ele orava para os seus amigos. Perdoar, como eu disse, não é esquecer. Você não precisa voltar a viver, conviver com aquela pessoa. Mas é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Perdoe hoje, ame hoje. Nós não sabemos o dia e a hora que o noivo vem. Nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus irá nos chamar. Nós sempre dizemos que senha será a nossa. Imagina se a nossa senha chega. Talvez Jesus nem desça para o mundo inteiro, mas chame a nossa senha. E aí, como estamos? Então, que o Senhor possa te alcançar com essa palavra, com essa oração. Tome a sua decisão hoje, ame hoje, fale hoje, perdoe hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite abençoada. Uma noite cheia de graça. Pense, reflita. Ore ao Senhor, peça direção. Se você não conversa mais com essa pessoa, eu sei que o Senhor ele vai arrumar uma estratégia para você. E você vai se ver livre desse peso e dessa carga. Quando você não decide perdoar, é a mesma coisa que você pegar essa pessoa e carregar ela nas costas junto com você. Você carrega 2 pesos, o seu e o da pessoa. Às vezes você está se sentindo cansado, esgotado e não sabe por quê. Porque está faltando o perdão. Perdoe. Se livre desse peso, desse fardo. Jesus morreu na cruz para que a gente possa caminhar sem peso, sem fardo nas costas. Lança sobre ele todo fardo, todo jugo. Lança sobre Jesus todo peso. E seja livre, voe às nações. Voe pelo mundo. Apresente o mundo para as pessoas. Deixa Jesus te apresentar o mundo dele para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite. Fique com a paz e com a graça do Senhor Jesus. O Senhor nos permitindo, estaremos de volta orando. Estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor, conversando mais um pouquinho. Amém? Fique com Deus. Boa noite.